Olá pessoal, saudações meu psicopovo! Hoje nós estamos iniciando o nosso projeto de podcast chamado De Médico e Louco. Meu nome é Murilo Lobato, eu sou psiquiatra e estarei aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental e demais assuntos correlatos. Aqui, esse espaço foi pensado para ser exatamente um espaço de conversa. Então, o que a gente pretende aqui é trocar ideia, conversar, combater alguns tabus que ainda existem a respeito de saúde mental, a respeito de tratamentos, medicamentos, etc. Então, a ideia é que a gente possa conversar livremente sobre tudo isso. O nome de Médico e Louco já é bem sugestivo, né? Então, eu tenho certeza que alguns de vocês tentaram completar o ditado popular, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Pois é. Eu brinco que aqui vai ser diferente. Aqui vai ser de médico e louco, todo mundo aprende um pouco. A ideia é essa, trocar informação e a gente aprender juntos. Uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional e com o tempo foi que o melhor livro de psiquiatria que existe é o paciente, é na conversa. Então, muita coisa que eu sei da psiquiatria hoje veio da experiência de conversar com as pessoas, entender como é que as pessoas funcionam, como elas pensam, como elas falam. Então, essa é a principal fonte de informação de um psiquiatra, é exatamente o paciente, é de lá onde a gente aprende muita coisa. Então, a ideia aqui de médico e de louco é a gente transitar nesse papel de médico e de louco. A nossa referência para isso, obviamente, foi o ditado popular, mas também tem uma referência muito importante, uma referência da literatura brasileira, de um gênio da literatura brasileira que escreveu um livretinho chamado O Alienista, Machado de Assis, um gênio da literatura brasileira. O Alienista, eu acho que como classificação literária é um conto. É um livro pequenininho, gente, mas absolutamente genial. Eu dou aula na residência e eu sempre digo para meus alunos, gente, não tem como começar a fazer psiquiatria sem conhecer O Alienista. Isso aqui é leitura obrigatória. Esse livrinho aqui é legal porque ele conta a história de um médico, Simão Bacamarte, é um médico. Ele estuda na Europa, depois ele volta para o Brasil, vai para uma cidade do interior e lá ele abre um manicômio chamado a Casa Verde. E ele começa a diagnosticar as pessoas e começa a internar a gente nessa Casa Verde. E aí os critérios diagnósticos dele vão mudando conforme a conveniência. Aí tem toda uma crítica social também das pessoas que achavam conveniente diagnosticar tal pessoa como louco, e aí vai. E nisso ele começa a internar muitas pessoas. Então ele interna mais ou menos 75% da população da cidade, vai parar dentro da Casa Verde, para depois, no final da história, ele concluir que o louco realmente era ele, não os outros. Aí ele manda todo mundo embora da Casa Verde e se fecha lá sozinho. Então ele é exatamente esse trânsito entre o médico e o paciente, sabe? O médico e o louco. É esse trânsito que eu quero brincar com vocês aqui. É falar dessas coisas. Então, o nosso muso inspirador vai ser Simão Bacamarte, um personagem da literatura brasileira que é mega, ultra importante. Se a gente está falando de saúde mental, a gente tem que falar de Machado de Assis e a gente tem que falar de O Alienista. Então, é para explicar um pouquinho da origem do nome. Por que de médico e de louco? Por que dessa brincadeira do de médico e louco? Isso tem a ver com esses dados da literatura, o ditado popular e tudo, e eu acho que tem muito a ver comigo também, no sentido de brincar. Lembra quando eu disse que no início era um espaço onde a gente vai misturar jaleco com insanidade? É um pouco disso. No início da minha carreira, eu achava que o jaleco era uma espécie de proteção, como se a pessoa de jaleco fosse outro personagem, outra pessoa, não o Murilo. Isso foi útil por um tempo, né, porque isso me protegeu. Então, a gente começa na medicina muito novo, muito imaturo. Então, essa capa protetora, ela era útil. Então, eu brinco assim que era a sensação de vestir jaleco é como se eu estivesse me transformando em outra pessoa. Aí eu brinco que é igual aquele desenho animado do Digimon. Eu não sei se vocês lembram do Digimon, que tinha um bichinho lá e ele se transformava em outra coisa. Lembra do Patomon? O Patomon
dava um dado momento lá, ele virava o Angemon, né? Ele se transformava, uma coisa meio Power Ranger, né? É hora de mofar, pronto, aí você virava outra coisa. Então o jaleco tinha esse papel para mim. Vestia o jaleco, eu me transformava noutra pessoa. Então eu brincava que era assim, era o Murilomon que desenvolve para Dr. Lobatomon, sabe? Eu virava um personagem. Tem um pouco daquela herança da história, sabe? Da capa do super-herói e tudo isso. Então você cria uma espécie de casca, né? Protetora. Você é o Dr. Murilo. E nisso de criar esse personagem, apesar de entender que ele é útil, foi muito útil para a proteção, para a minha proteção, enquanto estudante, ainda imaturo, foi muito, muito útil. Com o tempo eu passei a perceber que essa capa protetora que separava o doutor Murilo Lobato do Murilo Pessoa, ela começou a representar um problema. Eu entendo, a gente sempre diz assim, não, o médico, ele não tem partido político, o médico não tem religião, o médico não torce para nenhum time de futebol, sabe? Essa coisa impessoal desse personagem de jaleco. Cara, isso tem um espaço, obviamente isso existe por um motivo, enquanto técnica, o médico vai atender qualquer pessoa sem nenhuma espécie de identificação com aquela pessoa. Então isso é útil. Mas o que eu percebi com o tempo? Que as pessoas sentem um pouco de carência do contato humano. Quando você pega o personagem médico e vai tirando dele essas características, vai despindo o personagem dessas coisas, eu acho que tira um pouco da humanidade desse personagem, perde, alguma coisa se perde nesse processo. Então eu acho que eu estou nessa fase que eu agora pretendo diluir um pouco a separação que existe entre o Dr. Murilo Lobato, o personagem de jaleco, do Murilo Pessoa. Então com isso eu quero trazer elementos muito mais próprios do Murilo. Então eu quero partilhar crenças, eu quero partilhar opiniões, eu quero partilhar sentimentos, e é isso que eu acho que torna o médico muito mais humano. Então com o tempo eu fui percebendo que as pessoas tinham carência disso, desse contato. Não é simplesmente uma mera curiosidade, eu quero saber de onde o Murilo veio, que sotaque é esse, porque, sabe, é muito mais profundo que isso. As pessoas querem sentir que do outro lado da mesa tem um ser humano também, que sente, que pensa, que reage. Então, o personagem de jaleco, quando eu comecei a perceber isso, o personagem de jaleco começou a representar um problema. Então, essa ideia de fazer esse podcast de Médico e Louco é transitar entre esses dois polos, de modo a criar uma comunicação mais efetiva, mais eficiente. Então, com relação a isso, sobre se identificar, eu acho isso muito importante e de novo, coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Com a experiência. Eu lembro que uma vez no grupo dos psiquiatras rolou toda uma discussão porque apareciam lá histórias de pessoas que queriam um psiquiatra com características específicas. Não, eu quero um psiquiatra que seja homem, cristão e de direita. Ou então, não, eu quero um psiquiatra que seja gay, não cristão, etc. E aí houve toda uma discussão no sentido de dizer que não importa, que tecnicamente o médico vai atender todo mundo igual. Então não importa a cor da minha pele, não importa a minha orientação sexual, não importa a minha inclinação política, eu tenho que ser sensível e atender aquela pessoa da melhor forma possível. Cara, compreendo isso, assino embaixo, eu acho que é isso. Mas, do outro lado, eu entendo que a pessoa tem o direito de buscar por isso. Então, o paciente está procurando um psiquiatra, um terapeuta, com o qual role alguma espécie de identificação. Entende? É disso que eu estou falando sobre tirar a capa. Eu acho que as pessoas têm direito de buscar identificação. Ela quer que aquela pessoa que está atendendo ela seja sensível para as pautas que ela traz. Então, se é uma menina que sofre com racismo, eu acho muito natural que ela queira procurar um psiquiatra que tenha a pele escura igual a dela. Gente, isso é muito natural. Eu vejo isso com muita naturalidade, não vejo problema nenhum, eu acho que é o direito da pessoa. Então, ao perceber isso, que as pessoas precisam, carecem, desejam essa identificação, eu comecei a ver, peraí, mas o Murilo de jaleco não é ninguém.
as pessoas vão se identificar com o Murilo de Jaleco de que jeito? Ninguém sabe quem é o Murilo. Então a ideia de fazer esse podcast é transitar nisso, tirando um pouco das minhas capas e me revelando o que é, acredite, um desafio para um capricorniano tímido. Isso é um grande desafio e eu entendo que tem lá seus riscos também, então rola um pouquinho de medo, mas o medo a gente enfrenta, né? Porque se você fugir do medo, você vai viver fugindo o tempo inteiro. Então a ideia, eu quero que vocês compreendam que a ideia é trazer um pouco do humano para o personagem de Jaleco, entendeu? Então a ideia de fazer esse podcast é a gente transitar sobre isso, conversando muito tranquilamente sobre essas coisas, sem muito medo, sem muito papo na língua também. Então quando você começar a ver o Murilo real, você vai ver que a mineirice vai vir com toda força, aquele sotaque com R bem puxado. Você vai perceber que não existe puritanismo linguístico. Eu vou falar um monte de palavrão, vai escapulir alguma coisa na hora. Basta ficar à vontade que aí começa. Então, assim, eu quero trazer essa característica humana do Murilo. As coisas, a minha história pessoal, que é diferente, as minhas crenças e tudo mais. Então, a ideia desse podcast é a gente transitar assim, sabe? Sem barreiras, sem medo, sem jalecos. Então, a ideia de fazer esse podcast é nesse sentido. Agora, por que agora? Por que desse momento? Aqui, para responder isso, eu acho que tem muitas camadas, né? Estava até conversando com um dos meninos aqui da produtora sobre isso. Eu costumo dizer que o novo sempre vem e o novo sempre vence. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa linguagem de internet, o marketing na internet, as redes sociais, tudo isso. A galera mais das antigas, que eu sou da década de 70, né? Sou das antigas, as minhas referências são todas velhas, né? Só lamento, mas é bom vocês estudarem para entender as referências. Então a galera mais da antiga, gente, eu sou de uma época que não tinha celular, né? Não tinha essa comunicação, então tudo isso é novo. Então eu confesso que eu tinha uma certa resistência sobre esse negócio de marketing, rede social. Uma coisa é o Murilo Pessoa na rede social faz o que quiser, entendeu? Não tem vergonha. Mas essa mesma coisa, essa mesma ferramenta para o Murilo médico, eu já olhava para isso com uma certa estranheza, então tinha uma certa dificuldade. Eu cheguei até a comentar em algum momento também um comentário da Marilena Chauí, que ela é uma filósofa brasileira, em que ela falava sobre essa nova forma de narcisismo, em que ela diz que esse novo narcisismo, fruto das redes sociais, confunde um pouco o existir com o ser visto. Eu entendi perfeitamente o que ela quis dizer com isso, né? Mas é um pouco daquela verdade da qual a gente não foge, mas é que se você não existe na rede social, você simplesmente não existe. Se você não é visto na rede social, você não existe. Então, eu fui tirando a minha resistência a isso com o tempo, devagar. Eu fui percebendo, minhas fichas foram caindo, eu fui dando o braço a torcer e falando, gente, olha, eu preciso transitar também nesse mundo digital, nessa outra forma de comunicar. Então, eu acho que isso está acontecendo agora, um pouco por conta da minha resistência natural ao novo. Capricórnio, né, gente? Capricórnio é assim, o pé fincado na terra tem uma certa teimosia, uma certa resistência. Então eu acho que passa por isso também, de eu quebrar as minhas barreiras, de tirar assim, aquele preconceito em cima dessa nova linguagem, e passa por uma coisa mais profunda também, que é o meu amadurecimento enquanto profissional e enquanto pessoa. Então o meu amadurecimento enquanto pessoa é um processo, e isso quer dizer também muitos anos de terapia, para eu me sentir seguro nesse local onde eu pretendo me expor mais. Então isso exigiu uma maturidade do Murilo Pessoa e exigiu um amadurecimento do Murilo médico também, para você se abrir e discutir isso muito livremente. Exigiu um tempo, exigiu que eu amadurecesse o Murilo Pessoa, que eu amadurecesse o personagem de Jaleco, para a gente chegar nesse ponto agora. Então eu acho que isso demorou naturalmente para acontecer, porque precisava desse processo de amadurecimento. Por quê?
O que eu quero discutir aqui são coisas muito mais profundas. Por exemplo, a gente vai falar de depressão, é fácil você chegar aqui e ficar ticando o sintoma de depressão. Olha, o DSM fala que depressão é tristeza persistente, anedonia. Isso é muito fácil. Isso você lê, você aprende, você estuda. Entendeu? Eu quero ir além disso. Eu quero discutir o que as pessoas sentem. Qual a experiência de cada um com a depressão. O que é depressão para aquela pessoa. Isso exige tempo, exige maturidade, exige experiência. Então é por isso que eu falo que precisava de uma maturidade do personagem de Jaleco, porque eu quero discutir isso, coisas que estão para além do mero diagnóstico. Então eu vou partilhar com vocês coisas da minha experiência enquanto profissional também, da dificuldade das pessoas em aceitarem, da forma como que as pessoas entendem esse adoecimento mental, as dificuldades com o próprio tratamento, a resistência com o medicamento e tudo mais. Tudo isso exige tempo. Então isso veio acontecer agora porque foi agora que aconteceu, porque tinha que ser assim, porque eu precisava de um tempo também. Então aqui eu pretendo receber uma turma que vai ter um discurso meio parecido comigo para a gente levantar algumas questões e discutir alguns assuntos. Então eu vou trazer aqui outros profissionais, outros psiquiatras, eu vou trazer psicólogo, eu pretendo trazer o pessoal da educação física, o pessoal da nutrição, endócrino, todo mundo para que nesse diálogo sobre saúde mental, os milhões de aspectos e camadas que existem quando a gente diz saúde mental, a gente está falando de um monte de coisa. Então eu quero receber aqui uma galerinha para a gente poder falar disso, sem preconceito, sem medo, sem tapa na língua, e de uma forma muito honesta, muito franca, sem medo de revelar suas próprias fraquezas, medos, as vaciladas que todo mundo dá na vida. E é isso, aqui é o lugar para a gente transitar e conversar. Então, um outro ponto era sobre isso, né, a questão do lugar de fala, né, que foi colocado para mim. Você como psiquiatra, você tem lugar de fala. Gente, olha, essa ideia do lugar de fala, ela é meio polêmica por interpretações diversas, mas eu costumo dizer que lugar de fala não é exclusividade de fala, né? Então, aqui, eu compreendo o meu papel como psiquiatra, como alguém que tem experiência no assunto, afinal eu já estou na psiquiatria desde 2006. Eu tenho alguma experiência, eu posso partilhar essa experiência, mas esse lugar de fala não invalida o lugar de fala de qualquer outra pessoa. Se a gente está falando aqui de saúde mental, se a gente está falando de comportamento, se a gente está falando de sociedade, cultura, etc., qualquer um tem lugar de fala aqui, e a ideia é essa. Então, se eu estou falando de sentimento, basta você ser humano e ter sentimento, que aqui é o seu lugar de fala. Então, aqui é um espaço para a gente conversar, entendeu? Eu quero muito que vocês perguntem, eu quero que vocês participem, que a ideia aqui é para a gente poder bater um bom papo. Então, a ideia é essa. Então, eu reconheço a questão do meu lugar de fala, mas neste lugar de fala, eu quero dizer que todo mundo tem lugar de fala aqui. Gente, todo mundo já experimentou uma crise de ansiedade, já teve medo de alguma situação, já teve que lidar com o luto. Sentimentos, é sobre sentimentos. Então aqui todo mundo tem lugar de fala, porque todo mundo já sentiu alguma coisa e aqui todo mundo é bem-vindo para participar conosco. Espero contar com a participação de vocês, com as perguntas. Quanto mais intrigante e implicante a pergunta, melhor. Sejam todos bem-vindos aqui no De Médico e Louco, porque todo mundo tem um pouco, e do De Médico e Louco, onde todo mundo aprende um pouco também.